Claire estudou o caso e pensou sobre o significado da vida humana. Por trás de cada linha que ela lia, havia o destino de alguém, esperanças destruídas e desespero universal. A garota se perguntava mentalmente, repetidas vezes, por que as pessoas não valorizam o que têm? Por que o amor passa tão rápido e as famílias se desfazem? Não havia uma resposta inequívoca para essas perguntas difíceis. Foi esse fato que perturbou a jovem advogada acima de tudo. Claire abriu outra pasta com detalhes sobre o colapso de mais uma família. Ela só teve tempo de passar os olhos pelo primeiro parágrafo quando a porta de seu pequeno escritório se abriu ruidosamente. Mike estava na soleira da porta. Claire deu um pulo. Mike, ainda não tive tempo de examinar todos os materiais. O chefe torceu o nariz. Claire, por que você sempre dá um pulo quando a vejo? Não estamos em um exército, graças a Deus. Não me importo com disciplina, mas não a esse ponto. Claire sabia, por experiência própria, que era melhor não discutir com seus superiores. Ela se abaixou lentamente na cadeira. Mike estava satisfeito com a obediência de seu subordinado. Assim está melhor, Claire. Você está pulando para cima e para baixo como uma colegial. Este não é seu primeiro dia de trabalho. Você já deveria estar acostumada com as condições desta empresa. E elas são, quero dizer, são suaves o suficiente para criar um ambiente propício à produtividade. Pelo menos, estou pessoalmente convencido disso. O sorriso do chefe deu mais confiança à garota. Claire também sorriu. Sim, é um ambiente muito confortável e estou acostumada a ele. Só que tenho uma tendência involuntária a pular para cima e para baixo. Quero dizer, é um reflexo. Na universidade, fomos ensinados que as regras de subordinação são obrigatórias em qualquer estrutura. E durante a prática, éramos constantemente multados. Mike abaixou seu corpo formidável na cadeira vazia. Não me fale sobre a cadeia de comando. Ela foi inventada pelos burocratas. Eles precisam de algo para justificar o pagamento. Por isso, inventam todo tipo de regras. Não, é claro. Sou a favor da disciplina, mas tudo deve ser feito com moderação. O chefe se cansou do longo monólogo e expirou ruidosamente. Um momento depois, Mike aproximou a rua do ventilador em miniatura na mesa do funcionário. Ainda está quente hoje. Não consigo respirar. Você está indo muito bem, Claire. Essa é boa. O chefe acenou com a cabeça para o ventilador. Eu também gostaria de ter um desses. A garota não teve escolha a não ser prometer ao chefe. É tão simples quanto isso. Amanhã, você também terá um. Esses ventiladores podem ser encomendados online. Conveniente e econômico. Mike balançou o dedo em tom de brincadeira. Vou acreditar em sua palavra. Não se deixe enganar. Ok, Claire. Vamos falar de negócios. Você tem me distraído o tempo todo. Primeiro, seu pulo na cadeira. Agora esse leque fofo. Pela expressão no rosto do chefe, a garota adivinhou que o dispositivo em miniatura causou uma forte impressão nele. Mas ela não voltou a comentar o assunto, com medo de desorientar o chefe novamente. Mike saboreou o ar fresco por um momento, antes de falar seriamente. Claire, tenho um favor pessoal para lhe pedir. Percebendo a surpresa com que as sobrancelhas da garota se ergueram, Mike se apressou em tranquilizá-la. Não pense em nada ruim. Não estou mais na idade de perseguir garotas jovens, embora eu já tenha sido um verdadeiro especialista nisso. Uma lembrança agradável, que animou o chefe. Mas Claire esperou pacientemente que ele fosse direto ao ponto. De repente, Mike se levantou. Se você tiver um tempinho livre, venha me ver. Claire perguntou a Mike com surpresa. E quanto a assuntos de especial importância? Mike se recostou na cadeira e suspirou. A questão é que um amigo meu está em processo de divórcio.
Portanto, a situação não é fácil. E por isso, a mulher precisa do apoio de um bom advogado. O assunto é muito delicado, porque ela é uma pessoa bastante conhecida nos círculos empresariais e, por esse motivo, não quer que o processo de divórcio seja divulgado em voz alta. E seu marido, em suma, esse jovem e muito zeloso bastardo, quer enfraquecer a mulher que, desculpe, Claire, a partir dessa merda, moldou um homem. Sua nudez não tem limites. Ele não apenas arruinou a vida de uma mulher maravilhosa, mas também quer um pedaço de sua propriedade. Ele inundou a pobre mulher com ações judiciais e contratou uma equipe inteira de advogados com o dinheiro dela. Mas ela e eu decidimos adotar uma tática diferente, e você é a pessoa perfeita para liderar o ataque. Claire explodiu. Mike, mas eu acabei de... O chefe deu a seu subordinado um olhar pensativo. Sei que está apenas aprendendo e que ainda não teve um caso difícil, mas você ainda não perdeu um julgamento. E isso é um indicador muito importante em nosso trabalho. Na verdade, tenho certeza de que pode lidar com esse caso. O chefe saiu, fechando a porta com cuidado. Na alma da jovem advogada havia uma variedade de sentimentos. Por um lado, ela estava orgulhosa pelo fato de Mike ter confiado nela. Mas por outro, temia que ela não conseguisse justificar essa confiança. A empolgação da moça era tão forte que, seguindo o exemplo do chefe, ela encostou o rosto quente no ventilador que funcionava silenciosamente. Claire trabalhava em uma agência de advocacia privada há menos de 3 anos, mas durante esse período, relativamente curto, ela teve tempo de ver todo tipo de coisa. Logo no primeiro dia de sua chegada à empresa, o chefe não fez as perguntas padrão. Ele deu uma olhada na moça e declarou decisivamente que você ficaria encarregada dos casos de divórcio. É claro que Claire ficou chocada com esse tratamento frívolo, mas percebeu que não lhe cabia colocar as coisas em ordem no convento de outra pessoa. A garota fez um aceno profundo com a cabeça, sinalizando que a ordem do chefe havia sido aceita. Ela esperava ouvir mais explicações, mas Mike a encarou com um olhar insatisfeito. Se você entende tudo, então o que estamos fazendo? Claire andava incerta, de um pé para o outro. Eu ainda não sei. Mike jogou o lápis afiado para longe de si, de modo que o objeto de escrita se cravou na pilha de papéis. Esse momento simbólico causou uma impressão muito forte no graduado da Faculdade de Direito, assim como o grito de Mike. Se você ainda não está ciente disso, vá estudar os casos em chamas. Não há tempo a perder quando se tem muito trabalho a fazer. Estamos ocupados aqui, portanto, não há tempo para brincadeiras. A reputação da empresa está em jogo. Você entendeu, querida? Claire acenou novamente com a cabeça. Entendo. Isso não era o que ela esperava. Ela estava completamente confusa com o comportamento do homem sob cuja autoridade ela deveria trabalhar. Ela queria desesperadamente chorar e fugir daquele escritório. Mas Mike percebeu, pelas expressões faciais da moça, que havia exagerado um pouco. Já mais calmo, ele disse: Aqui, mas sem lágrimas, este lugar não é para os fracos de coração, você logo perceberá. Portanto, é melhor se acostumar com as peculiaridades do trabalho desde o primeiro dia de trabalho. E eu a aconselho a prestar menos atenção ao meu humor. Mike deu uma piscadela para a garota nova. Às vezes, posso ser pior do que qualquer vilão de contos de fadas, mas no fundo, continuo sendo gentil. Logo Claire percebeu que Mike era de fato o homem mais gentil. Ele tratava seus subordinados de forma paternal e por isso era amado e respeitado na equipe. Depois de lidar com a excitação, a garota foi até o chefe para esclarecer os detalhes da delicada tarefa. Mas naquele momento,
o celular emitiu uma voz. Ao ver um número familiar na tela, Claire se esqueceu de tudo no mundo. Com ternura em sua voz, ela sussurrou para Ethan que havia se esquecido de você. Sem esperar pelas palavras de reprovação do noivo, a garota frequentemente no telefone Sunny apenas não pragueja. Eu me arrependo. Esqueci que tínhamos combinado de nos encontrar, mas com certeza vou me corrigir. Você acredita em mim? Não acredita? Ouviu-se uma gargalhada sincera. E então, uma voz que fez o coração da garota disparar. Claire, você sabe como falar palavrões e distrair? A garota riu de volta. É a segunda vez que ouço isso na última meia hora. Um tom de ciúme se infiltrou na voz de Ethan. Quem será que chegou antes de mim? O chefe. Mas não acho que você teria ciúmes dele. Essa é uma forma de dizer as coisas. Tenho um temperamento ainda mais difícil do que o Otelo de Shakespeare. Ethan, você é a única pessoa para mim. Você está além da concorrência. Você é o meu príncipe em um cavalo branco. E a risada do noivo acalmou os ouvidos da moça. E, ao final de uma breve sessão de comunicação, Ethan disse: é claro que fico feliz em ouvir essas palavras, mas ainda gostaria de vê-lo. Tenho um assunto urgente para tratar com você. Tenho um assunto urgente para tratar com você. Estou esperando por você no parque em nossa casa. E lembre-se, você só tem 5 minutos para fazer as malas. Tente não me decepcionar desta vez. Claire adivinhou que Ethan estava se referindo a um incidente recente que havia ocorrido durante o encontro com seus pais. Os pais de Ethan cumprimentaram sua futura nora com aplausos. Claire, estamos muito felizes que nosso filho tenha finalmente decidido dizer adeus à vida de solteiro. A mãe de Ethan acrescentou: você é tão bonita, uma companheira digna para o nosso Ethan. Claire ficou um pouco constrangida com a bajulação, mas não demonstrou. Ela não tinha ideia do que a aguardava. Quando todos estavam sentados à mesa, ricamente posta, começaram as perguntas. Em sua curiosidade irreversível, os pais de Ethan chegaram ao ponto de perguntar à garota detalhes como o salário do pai. Acima de tudo, eles estavam interessados na questão da propriedade. E quando Claire lhes contou a trágica história da morte de sua mãe, eles não expressaram nem mesmo uma solidariedade básica. Somente John, o pai de Ethan, perguntou: acho que sua mãe lhe deixou uma herança substancial? Essa pergunta irritou a moça, e ela respondeu de forma rude: o dinheiro é a coisa mais importante para você? O tom da futura nora não agradou ao proprietário. Ele também disse com um desafio óbvio, mudando para você: é bom para você falar sobre o sentido da vida, quando tem um pai todo-poderoso por trás de você. Nosso filho não tem uma retaguarda tão confiável. Somos simples trabalhadores rurais. Valorizamos cada centavo, cada rublo que ganhamos. E o dinheiro de seu pai simplesmente flutua. Claire não conseguiu se conter. Meu pai trabalha dia e noite na mesa de cirurgia para conseguir um salário decente. Mas seu principal objetivo não é o dinheiro, é salvar vidas. A propósito, ele também cresceu no campo e depois foi para a escola. Quem o impediu de fazer o mesmo? Ethan percebeu que a discussão tinha ido longe demais, mas não sabia como amenizar a situação. Louise ajudou a estabelecer a paz na mesa. A anfitriã gritou com os participantes da discussão: por que vocês estão desperdiçando água? Claire tem razão. Nem tudo neste mundo tem a ver com dinheiro. Há coisas mais importantes. A refeição continuou. Mas Claire ficou com uma sensação ruim. Ela havia se recusado a passar a noite na casa, alegando uma emergência de trabalho. Ethan não a deixou ir? Onde você vai passar a noite? E não descarregue em seu pai. Ele é um homem da velha guarda, então está acostumado a pensar assim. Não estou ofendido com seu pai. O que me surpreende
é que você não tenha dito uma palavra sequer em minha defesa. Ethan riu. Claire, você é a advogada. E não sou eu quem vai competir com você. Depois dessa confissão dolorosa, a moça ficou um pouco aliviada, mas não mudou de ideia e pegou o volante do carro que seu pai lhe dera para se formar com sucesso na universidade. Claire dirigiu em direção à cidade. Ela esperava que Ethan se oferecesse para acompanhá-la, mas ele não o fez. Ele se despediu dela com calma e foi para casa. Ela sentiu um pouco de amargura em sua alma, mas a garota tentou se consolar. Ethan não vê seus pais há muito tempo, então é compreensível que ele queira ficar com eles por mais tempo. E, em geral, ele não é obrigado a satisfazer todos os meus caprichos. De fato, foi minha culpa que a conversa não tenha dado certo. Eu poderia ter mantido minha boca fechada em respeito ao pai dele. Depois do fracasso da primeira visita, ela visitou os pais de Ethan várias outras vezes, mas eles não a importunavam mais com perguntas e, pelo contrário, tentavam enfatizar que estavam felizes pelo fato de o filho ter decidido se casar com uma moça tão maravilhosa. Claire não tinha falta de admiradores. Mesmo na primeira infância, ela era cercada pela atenção masculina. No jardim de infância, os meninos realizavam com prazer os pequenos desejos de uma garota comum. Um pouco mais tarde, quando Claire estava na primeira série, 2 jovens pretendentes chegaram a brigar por ela. Mas a professora não os estava repreendendo a menina. Claire, acho que foi você quem começou a briga. Se você já decidiu ser amiga de alguém, escolha uma pessoa em vez de ficar flertando com as duas. A garota discordou do professor. Ela fez uma careta e, não sem atrevimento, declarou: "E se eu quiser ser amiga de todos os meninos de uma vez, o que acontecerá?" A professora não conseguiu responder à pergunta da aluna da primeira série. Ela ficou envergonhada e mudou a conversa para outro assunto, mas depois expressou sua opinião ao pai da menina. Tim, não me leve a mal, mas sua filha está se comportando mal com os meninos. O homem ficou tão surpreso que não conseguiu conter a exclamação. O que você quer dizer com errado? Como posso entendê-lo? A professora percebeu que havia dito algo ridículo e tentou se livrar da situação embaraçosa. Desculpe-me, não me expressei bem. O fato é que sua filha é uma líder clara e todos os meninos são atraídos por ela. Tim expressou surpresa novamente. Não vejo nada de errado nisso. O professor ficou completamente confuso. De fato, não há nada de errado com o fato de sua filha ter qualidades de liderança. Mas ela também tem uma aparência impressionante. É por isso que nossos rapazes tentam conquistá-la. Tim riu. O que você quer dizer com isso? Anne, mas é um processo natural. Pense em sua infância. Pessoalmente, eu tentava seduzir todas as meninas quando ainda estava no jardim de infância. Então, na minha opinião, não há nada de errado com esse tipo de relacionamento. Mas a professora não desistiu. Concordo plenamente com você. A amizade é útil em todas as formas, mas você não pode ser amigo de todo mundo ao mesmo tempo. Claire primeiro prometeu a Ben que seria amiga dele. Depois, ela fez a mesma promessa a Peter. Os rapazes começaram a brigar. E você acha que minha filha é responsável por isso? Anne exclamou alegremente. É claro que sua Claire provocou os meninos com os punhos. Primeiro ela virou a cabeça de um menino, depois a do outro. Por favor, ela vai influenciar sua filha? Tim sorriu. De que forma posso influenciá-la? Proibindo-a de se socializar com seus colegas de classe. Você acha que esse método é correto? Já que não houve entendimento com o pai da menina. Anne se ressentia com Claire, mas descontava na menina. Chegou ao ponto de um dia, em um acesso de raiva incontrolável, a professora humilhar Claire
na frente de toda a classe. Claire, crianças novas como você não prestam. Você vai crescer e se tornar uma arrivista. Os alunos da primeira série não entenderam o verdadeiro significado da expressão, mas todos deram risada enquanto apontavam o dedo para Claire. O que mais se esforçou foi Peter, que a havia rejeitado. Claire saiu correndo da sala de aula e se escondeu embaixo da escada para que ninguém a visse chorando. Quando Tim chegou à escola para buscar sua filha pequena, Anne se perguntou: "A Claire não está em casa? Se ela estivesse em casa, eu não teria ido buscá-la. Onde está minha filha?" O pai, indignado, exigiu uma resposta, e a professora não sabia o que dizer. Gaguejando, ela começou a explicar de forma confusa. "Veja, Tim, sua filha pode ser indisciplinada às vezes. Tivemos um incidente hoje também." Claire fez birra durante a aula e depois saiu correndo da sala. "Achei que ela tinha ido para casa." Tim ficou furioso. Ele sussurrou com raiva: "Anne, ore a Deus para que nada aconteça com meu filho." Uma faxineira idosa ajudou a encontrar a criança desaparecida. Quando professores e alunos do ensino médio começaram a procurar no prédio e nos arredores, a mulher perguntou: "Por que vocês estão correndo?" Ou os serviços de emergência começaram a verificar novamente? Algum dos professores pensou em perguntar ao zelador: "Tia Wendy, você viu aquela menina da primeira série, a Svetlana, com tranças? A faxineira tinha uma expressão importante no rosto. Todas as outras meninas aqui têm tranças. Há uma escondida embaixo da escada." Tim correu para onde a faxineira estava apontando e encontrou sua filha dormindo sobre sacos de pó. Uma Anne, assustada, falou com uma voz confusa: "Bem, não é nada demais. É um achado e perdido. Você deveria ter entrado em pânico." Tim sussurrou de forma ameaçadora: "É o que veremos. Prometo que não vou desistir desse negócio ultrajante." "Onde você vê meninas da primeira série faltando à aula?" Anne estava tremendo como uma folha, mas não queria admitir sua culpa. "Como você consegue manter o controle de todos eles?" "Estou sozinho e tenho 2 dúzias deles." Tim foi implacável com o professor. Quando ele deu seu veredicto: "Acho que você escolheu a profissão errada. É perigoso confiar crianças a você." Tim não repreendeu a filha por seu ato precipitado, mas tentou descobrir o que a havia levado a fugir da aula. Claire confessou imediatamente. A Anne disse que quando eu crescesse, eu me tornaria uma mão aberta. Todos começaram a rir de mim e eu fiquei ofendida. Principalmente o Peter. Ainda bem que não me tornei amigo dele. Tim ficou chocado ao ouvir isso da boca de sua filha de 7 anos. Na manhã seguinte, ele foi direto ao diretor da escola e exigiu que ele tratasse do professor que estava fazendo tais comentários na frente das crianças. O diretor da escola ouviu o pai indignado e suspirou pesadamente. "Caro Tim, eu o entendo perfeitamente, mas não há nada que eu possa fazer. Há uma escassez crônica de funcionários, especialmente o ponto fraco são as classes primárias. Ninguém quer trabalhar com crianças." Tim está olhando para o diretor. "Então o senhor não vai tomar nenhuma providência?" O diretor acenou com as mãos. "Eu sinto muito. A única coisa que posso fazer nessa situação é dar uma advertência severa a Anne. Se eu tomar medidas mais drásticas contra ela, ela dará adeus, ou seja, irá para outra escola onde será recebida de braços abertos." Tim não esperava por isso. Ele perguntou confuso: "O que devo fazer? Devo aceitar a ilegalidade em sua escola?" O diretor tentou sorrir. "Mas por que falar tão mal de nossa instituição? Fazemos o melhor que podemos para educar os futuros cidadãos. Mas se o senhor pessoalmente não está satisfeito com nossa escola, pode transferir sua filha para um bom ginásio? O senhor é um homem rico, afinal de contas, trabalha em uma das melhores clínicas do país." Tim rejeitou imediatamente
a sugestão do diretor. Minha filha estudará em uma escola comum, entre crianças comuns, e isso é uma questão de princípio. O diretor da instituição de ensino acenou com as mãos. Bem, então, só posso oferecer esta maneira de resolver o problema: transferir a menina para uma classe paralela. Tim concordou, e Claire ficou sabendo de sua conversa com o diretor da escola um pouco mais tarde, quando ela e o pai foram visitar os avós. Quando soube do comportamento ultrajante do professor, ela começou a se lamentar. O que está acontecendo? Isso é um verdadeiro ultraje. Em nossa época, o professor era um modelo de comportamento, um modelo de decência. E agora? Tim estava certo ao dizer que o diretor deveria ser transferido para outra escola. Claire viu o pai abraçar a avó com carinho e disse: Mamãe, eu disse ao diretor e vou repetir: não vou criar minha filha em uma estufa. Quero que ela esteja preparada para todas as dificuldades da vida. A vovó disse com julgamento: então você quer jogá-la na água, como aquele cachorrinho do provérbio? Se ela não sabe nadar, deixe-a se afogar. Papai resmungou com má vontade: mamãe, você escolheu uma comparação ruim. Alguns segundos depois, ele acrescentou: você sabe muito bem que a Claire é a coisa mais preciosa que eu tenho. Foi essa frase, ou melhor, o tom em que foi dita, que virou a alma da menina de cabeça para baixo. Ela jurou que nunca mais aborreceria seu pai. Até mesmo naquele dia, Claire havia decidido que não se envolveria com garotos de forma alguma. No entanto, a última promessa foi logo esquecida, mas a menina passou a ser mais cuidadosa na escolha dos amigos. Depois do telefonema de Ethan, Claire não hesitou muito e foi direto para o chefe. Ao vê-la, Mike apontou para a mesa que ficava ao lado da escrivaninha. Sente-se, a conversa vai ser longa. Claire cruzou os braços sobre o peito e implorou: Mike, posso ir à sua casa hoje à tarde? Tenho que sair por um tempo. É uma emergência. O chefe levantou uma sobrancelha e, de repente, sorriu. O noivo sentiu sua falta? A moça corou. Não, ele não sentiu minha falta. Ele só quer me pedir um favor, mas ainda não sei sobre o quê. Ele tem uma agenda de trabalho apertada, então o tempo é muito curto. Os olhos do chefe brilharam com malícia. Ah, eu gostaria de ter sua idade e suas preocupações. Bem, vá a um encontro, mas depois venha direto para mim. Discutiremos os detalhes do caso e determinaremos as táticas de defesa. É claro que os 5 minutos que Ethan havia lhe concedido já haviam expirado há muito tempo. Então Claire correu para o parque, onde seu noivo a esperava. Essa forma de locomoção era dificultada pelo salto alto, e várias vezes ela correu o risco de cair. Ethan a viu de longe e acenou para cumprimentá-la. Ele se sentou em um banco do parque, observando sua noiva com um sorriso. Quando Claire se sentou ao seu lado, exausta, Ethan riu. Depois do casamento, terei de cuidar de seu treinamento físico. A moça ainda não tinha tido tempo de recuperar o fôlego depois da corrida. Por isso, não respondeu imediatamente. Está brincando comigo? O jovem puxou a garota para si e a cutucou gentilmente na testa. O que você é? Eu pareço um atormentador do mal? Foi muito divertido ver você correr. E se eu tivesse me acidentado, isso também teria sido engraçado. Claire pareceu ofendida, e Ethan fez uma careta engraçada. Claire não deveria se ofender com coisas pequenas como essa. Talvez eu estivesse fazendo uma piada ruim. Desculpe-me, seu malandro. Não farei isso de novo. O jovem fez uma careta engraçada para ela. Ethan sabia muito bem o que era irritante. Afinal de contas, eles estavam namorando há quase 2 anos, o que é muito tempo para os padrões atuais. Apesar das lacunas em sua educação, Ethan
havia conseguido terminar a faculdade de construção civil. Ele era um excelente fisionomista. Por meio das expressões faciais e dos gestos de uma pessoa, Ethan determinava de forma inequívoca o humor dela. Essa habilidade o ajudava muito no trabalho com os clientes. Se ele percebia que uma pessoa estava insatisfeita com alguma coisa, usava seu charme natural. Os colegas de trabalho o invejavam. Ethan, você é definitivamente um sortudo. Seus clientes ficam insensíveis para você. Compartilhe o segredo. Como você os influencia? Ethan teria adorado compartilhar sua experiência, mas ele mesmo não poderia realmente explicar por que não tem falhas no trabalho com os clientes. Entretanto, com o sexo frágil, o jovem também não tinha falhas. Ele tentava cercar cada garota ou mulher com atenção e cuidado. E isso funcionava sem falhas. Mas Ethan logo se cansava do romance seguinte e, sem arrependimento, se separava das namoradas. Os pais repreendiam o filho por sua frivolidade. Seu pai era especialmente duro com ele. Ethan, você perdeu toda a sua vida. Não entendo por que você é tão obcecado. Ainda está procurando uma princesa? Tais censuras fizeram o jovem rir. E se eu tiver sorte? E se de fato alguma princesa se apaixonar por mim? Você está vivendo seus sonhos. É um rapaz do interior e está procurando uma garota para se casar. É uma pena que não tenha dado certo com Helene. Ela teria sido uma boa esposa. A menção de sua ex-amante o deixou triste e irritado. Ethan fez um esforço incrível para esquecê-la. Seus esforços não foram em vão. Quanto mais o tempo passava, mais ele esquecia o passado. O encontro com Claire provou que sonhar não era prejudicial. Embora o encontro deles tenha ocorrido em circunstâncias bastante estranhas, Ethan percebeu imediatamente que essa garota foi enviada a ele pelo próprio destino. O mais surpreendente é que esse evento coincidiu com sua mudança para a cidade. Então, há quase 2 anos, Ethan estava apenas começando a aprender uma profissão desconhecida como mensageiro. Depois de servir no exército, ele retornou ao seu vilarejo natal, cheio de esperança, mas por vários meses não conseguiu encontrar um emprego decente. Seus pais toleraram pacientemente sua dependência crônica, tentando ajudá-lo com conselhos. Por exemplo, seu pai se ofereceu persistentemente para empregar o filho em uma fazenda onde ele mesmo trabalhava como agrônomo-chefe. Mas o chefe da família começou a repreendê-lo. Ethan, pare de brincar. Por quanto tempo você pretende ficar de bobeira? O filho ficou irritado com a insistência do pai. Pai, mas você pode ver que estou procurando um emprego. O pai também estava começando a perder a paciência. Onde está procurando? Em casa, deitado no sofá. Pai, por que começar uma conversa vazia sobre esse assunto se o senhor mesmo sabe perfeitamente a tensão que temos com o trabalho? Ethan, eu queria terminar rapidamente uma conversa desagradável, mas meu pai não desistiu. Você não está procurando o suficiente? Estamos com falta de pessoal, e você ficaria feliz em trabalhar nas oficinas. Ou poderia ir para um canteiro de obras. Você estudou para nada? Quer que eu lhe arranje um emprego no depósito de combustível? Minha mãe entrava imediatamente na conversa, oferecendo suas próprias opções de emprego. Também precisamos de pessoas responsáveis e sem maus hábitos nos secadores de grãos. Os salários são bons e o trabalho não é difícil, porque tudo é mecanizado. Normalmente, esse era o ponto em que os pais começavam a discutir. Isso permitia que Ethan saísse de casa às escondidas. Ele não apoiava nenhum dos lados opostos, porque um dia percebeu que não queria passar sua vida no campo. É verdade que essa percepção não veio de uma vez. Antes do exército, e na primeira vez após o serviço militar, ele não considerava a vida no vilarejo tão ruim.
Ethan até planejava se estabelecer em sua terra natal e ter vários filhos. Afinal, na época da escola, ele se apaixonou por uma garota que, por muito tempo, foi considerada o padrão de beleza. Helene retribuiu seu amor. Ela lhe escreveu cartas carinhosas quando ele estava no exército. Ethan se acostumou com a ideia de que deveria se casar com ela. Mas aconteceu uma tragédia com Ellen, que arruinou todos os planos do rapaz. O acidente ocorreu justamente durante o período de procura de emprego. Foi essa circunstância que fez Ethan reconsiderar suas intenções. Sem avisar os pais, ele simplesmente fugiu de casa, pegando algum dinheiro do cofrinho da família. Sua mãe ficou ofegante quando ele ligou 2 dias depois para dizer que estava bem. Ethan, meu pai e eu quase enlouquecemos, não sabíamos o que pensar. Isso é jeito de tratar um pai? Foi tão difícil nos avisar? O filho começou a se justificar de forma inepta. Mãe, eu devolvo o dinheiro assim que receber meu primeiro salário. Mando para a senhora por transferência ou trago eu mesmo. A mãe interrompeu o filho com impaciência. O que o dinheiro tem a ver com isso? Embora você não tenha feito uma boa ação. Mas há coisas mais importantes do que dinheiro. Essa frase de coroação da mãe finalmente tirou o rapaz de sua rotina. E quando ouviu sua mãe soluçar ao telefone, Ethan sentiu fisicamente como as lágrimas dela ecoavam com dor em seu coração. Ele começou a implorar à mãe: Mãe, por favor, não chore. Acredite em mim, eu não queria machucá-la. Foi apenas espontâneo, como se alguém de cima tivesse me dito para ir para a cidade, que era meu destino lá. Essa confissão deixou minha mãe tranquila. Talvez fosse verdade. Talvez você encontre um bom emprego na cidade e, se Deus quiser, conheça uma boa garota. Ou talvez eu tenha sentido que minha mãe tinha algo mais a dizer. E ele não estava errado. Com um suspiro pesado, ela disse: Eu não queria lhe contar, mas a Ellen também se foi. O pai dela a levou embora. Eles estão muito chateados conosco. Talvez tenha sido melhor que ele tenha levado a Ellen embora. Você está certa, mamãe. É melhor para todos. Eles podem me julgar, podem me chamar de covarde, mas não estou pronto para um julgamento tão sério. A mãe não respondeu, mas por sua inquietação e respiração, o filho percebeu que ela o apoiava totalmente. Ethan teve uma sorte fabulosa em seu trabalho. Quase sem sair da estação, ele encontrou uma posição adequada para si mesmo em uma pequena pizzaria. O jovem entrou na instituição apenas para fazer um lanche, mas logo na entrada tropeçou ao dar uma olhada no anúncio da moça que o atendia. Ele perguntou, por interesse: E há quanto tempo você tem uma vaga para um mensageiro? A moça sorriu. Há muito tempo. Desde esta manhã, porém, houve alguns candidatos, mas o proprietário não gostou deles. Tim perguntou com uma risada: Talvez seu mestre goste de mim. A garota fixou o olhar nele. É bem possível. O patrão é um chato, mas paga bem. Se você não peca, não gosta de bebida e é honesta em relação aos seus deveres, então deveria tentar. Sem esperar pela resposta de Ethan, a garota chamou o proprietário. Steve, há outro candidato aqui que está interessado. Antes que Ethan pudesse piscar os olhos, apareceu um homem baixo e gordo com um boné da Baviera. Sua aparência fez com que o cara se assustasse, pois esse homem, que parecia um Kolobok, parecia ter saído do nada. O proprietário olhou para Ethan por um longo tempo e depois começou a estudar seus documentos com a mesma parcialidade. Por fim, ele disse: Bem, soldado, vamos ver o que você pode fazer. Se você passar no período de experiência, eu o manterei. Não posso prometer muito, mas você não ficará ofendido.
Apesar de seu tamanho modesto, a pizzaria era popular entre os habitantes da cidade. Ficava especialmente lotada durante a hora do almoço. Mas, entre os amantes de pizza, havia alguns que pediam até tarde da noite e até mesmo à noite. Ethan viajava pela cidade no carro do proprietário, fazendo pedidos e esquecendo-se de comer. Muitas vezes, ele tinha que trabalhar demais, mas nunca expressou insatisfação com isso. O proprietário realmente pagava bem, e o rapaz logo conseguiu alugar um apartamento decente em uma casa não muito longe do local de trabalho. Em uma noite de verão, Steve pediu que ele ficasse um pouco mais. Ethan, temos uma verdadeira bagunça hoje, pode-se dizer, um desastre. Anthony ficou doente de repente. E os pedidos estão cheios. Me ajude, soldado. O chefe o chamou de soldadinho desde o primeiro dia. Mas Ethan não se ofendeu com esse apelido tão incomum. Apesar do cansaço, o rapaz declarou alegremente a Steve: "Estou à sua inteira disposição." O proprietário imediatamente lhe deu uma lista de pedidos e pediu a Ethan: "Apenas tente cumprir o horário, pois há pessoas nessa lista que não quero incomodar." O jovem não ficou surpreso com tal pedido, mas perguntou: "Então me diga logo quem devo servir primeiro." O proprietário escolheu um da pilha de cupons pedidos. "O primeiro a ir para este endereço. O médico é nosso cliente habitual e meu salvador. Há alguns anos sofri um acidente. Fiquei quebrado. Achei que não conseguiria andar. Provavelmente teria acontecido o mesmo se eu não tivesse tido a sorte de chegar até ele. Ele é um médico de Deus, um verdadeiro talento, apesar de ser muito jovem. Ele tem mais ou menos a sua idade." Ethan ficou impressionado com a história de seu anfitrião e estava ansioso para ver o médico feiticeiro. Mas quando ele chegou ao endereço e tocou a campainha, uma garota saiu correndo do apartamento e, em seguida, um rapaz com uma roupa elegante. Ethan imaginou que era uma testemunha acidental de um drama amoroso. Esse palpite foi confirmado pelas palavras do rapaz que correu atrás da moça. "Claire, espere, você entendeu tudo errado. Estou pronta para esperar pelo seu consentimento, mesmo que seja por muito tempo." A garota gritou de volta: "Arthur, por favor, não faça tais sacrifícios. Por que você não quer perceber que eu simplesmente não o amo?" Por 1 ou 2 minutos, o casal esclareceu as relações no andar de baixo, e Ethan esperou pacientemente pelo desfecho. Finalmente, a porta da frente bateu ruidosamente. E logo o fashionista voltou. Pelo seu semblante transtornado, Ethan percebeu que naquela noite o rapaz estava claramente sem sorte. Mas o trabalho do mensageiro não incluía um serviço como o de consolar os clientes. E ele disse a frase de serviço Pizza Company: "Feliz por você não mudar suas preferências de gosto." O cara olhou fixamente para Ethan. E então, lentamente, disse: "Ah, sim, já me esqueci de que pedi pizza, embora agora não seja necessário." Ethan percebeu que esse cara rejeitado era o médico. Ele estava com medo de que o cliente chateado recusasse o pedido de repente, então se apressou em lhe entregar 2 caixas. O proprietário imediatamente tirou a carteira e pagou. No momento seguinte, a porta do apartamento se fechou e Ethan não teve tempo de dizer a frase final ao cliente, pois não tinha tempo nem vontade de pensar nos problemas do médico. Ethan desceu rapidamente para o andar térreo. Ele saltou da entrada e foi até o carro, mas parou de repente como um obstáculo, porque perto do carro estava a mesma garota que fez o bom médico sofrer. Percebendo a confusão do mensageiro, a desconhecida perguntou se poderia me dar uma carona até o centro da cidade, pois eu estava sem rodas hoje. Naturalmente, Ethan não podia recusar a moça a uma hora tão tardia, mas avisou que eu o levaria até em casa. Mas no caminho,
teria de parar em 2 endereços. A moça sorriu. Não tenho pressa. Estou até interessada em aprender os meandros do trabalho de mensageiro. Sua voz suave, especialmente seu sorriso, causou a mais forte impressão em Ethan. Ele nunca havia experimentado tais sentimentos ao conhecer garotas antes. No começo, ele ficou até um pouco confuso, mas a garota foi a primeira a puxar conversa. Ela deu seu nome e disse que trabalhava em uma agência de advocacia. Em seguida, começou a perguntar ao rapaz sobre seu trabalho. Claire se comportou de maneira casual, como se eles já se conhecessem há 100 anos. Ethan também esqueceu rapidamente os primeiros momentos de estranheza. Ele contava piadas, histórias engraçadas da vida de um mensageiro. Foi aquela noite que mudou tudo na vida de Ethan. Na manhã seguinte, ele percebeu que Claire havia sido enviada a ele pelo destino. Muito preocupado, ele ligou para a garota e marcou um encontro. Ela não o recusou. Lembranças agradáveis passaram pela mente de Ethan por um breve momento, enquanto ele observava Claire. Mas todas as coisas estranhas desapareceram quando a garota se acomodou ao lado dele. Claire olhou culpada para seu noivo. Desculpe-me pelo atraso. O chefe me deu um novo caso, então tive que ficar mais um pouco. O jovem perguntou em um tom indiferente. E doeu? A moça começou a se desculpar novamente. Ethan, eu não tenho o direito de divulgar informações confidenciais. O jovem, com a voz ofendida, disse: Oh, sim. Esqueci que somos pássaros de um voo diferente. Sou apenas um entregador de pizza. E você é uma pessoa importante. Uma convulsão nervosa percorreu o rosto da garota. Ethan, por que está fazendo isso? Você sabe muito bem que, para mim, o que importa é a pessoa, não seu status ou riqueza. O rapaz desviou o olhar. Desculpe-me, mas ultimamente tenho me irritado com alguma coisa. Provavelmente é por causa da doença de meu pai. Claire perguntou, ansiosa, imaginando se era algo sério. Ethan acenou com a mão em sinal de desdém. Não poderia ser mais sério. Não sou especialista em medicina, mas é algo em sua coluna vertebral. Ele não consegue evitar se enrolar. Não consegue evitar se enrolar. Minha mãe está em pânico, porque o Bata é o esteio da casa. Não posso deixar meu emprego para ajudá-los. Essa é a situação. Por que você não me contou antes? Ou você esqueceu que seu futuro sogro é médico? Não, eu não esqueci. Mas é uma posição um pouco incômoda. O time não está muito interessado em mim. Não quero irritá-lo perguntando. A moça olhou carinhosamente para o noivo. Ethan, por favor, não encha sua cabeça com especulações ridículas. Meu pai é um homem muito decente e um excelente médico. Não custaria nada a ele marcar uma consulta para seu pai. Você só precisa marcar uma consulta com antecedência e escolher um horário conveniente para a visita. Ethan ficou animado. Você acha que valeria a pena perguntar a ele? Claire riu. Falarei com papai hoje e ligarei para você amanhã. O jovem se animou. Claire, isso é um verdadeiro milagre. Estou muito feliz por ter conhecido você naquela noite. Não consigo imaginar o que teria acontecido se você tivesse ficado com aquele jovem médico. Em uma explosão dos melhores sentimentos, Ethan abraçou a garota, mas ela se apressou em sair de seu abraço. Você não pode ser tão cruel, Ethan. Arthur é muito bom. Ele está me cortejando há muito tempo. Mas você não pode dar ordens ao seu coração? Perguntou Ethan, desafiadoramente, com pena daquele perdedor? Então saiba que eu não gosto disso. A garota não respondeu à pergunta dele, mas o tom de sua voz mudou quando ela percebeu. Ethan, no lugar de Arthur, poderia ter sido você. Não vamos mais falar sobre isso. Não gosto de conversas desse tipo. A garota se levantou abruptamente. Tenho que ir até o chefe. Ligarei para você amanhã.
Ethan também se levantou e, junto com a noiva, dirigiu-se à saída do parque. Ele queria dar um beijo de despedida na moça, mas ela voltou. Há muitos estranhos aqui, e não gosto de divulgar meus sentimentos. Ele, a contragosto, disse: Somos quase marido e mulher. O que há para se envergonhar? E você está agindo de forma muito estranha. Claire ficou surpresa. O que há de estranho em meu comportamento? Ethan sorriu. Pelo menos, o fato de que você tem um casamento em breve e você está pensando em coisas completamente estranhas. As noivas normais escolhem o vestido e o penteado. Mas você? A moça interrompeu o noivo com meia palavra. Ethan, eu não sou como todo mundo. É uma pena que você ainda não tenha percebido isso. Claire bateu os calcanhares apressadamente, deixando o noivo sozinho com seus pensamentos. Ethan deu-lhe um longo olhar e somente quando ela sumiu de vista, ele pensou: Minha princesa não é tão simples quanto parece. Ou talvez ela esteja apenas se fazendo de boazinha de propósito para me irritar. Será que eu estava enganado? Pela primeira vez em quase 2 anos, Ethan duvidou da escolha certa da parceira de vida. Ele se esforçou para afastar esses pensamentos, assegurando a si mesmo que o casamento com Claire não o faria feliz, mas lhe permitiria viver uma vida confortável. É claro que Claire não tinha ideia do que seu futuro marido estava pensando naqueles momentos. Ao saber da doença do pai de seu noivo, ela começou a pensar muito sobre como ajudar o pai de Ethan. Esses pensamentos não a abandonaram quando ela estava no escritório de Mike, ouvindo as instruções do chefe. Mike não teve pressa. Ele estava dizendo cuidadosamente a seu subordinado o que deveria considerar ao defender seu conhecido. Claire, estou lhe pedindo que leve esse caso a sério. Sugiro que se reúna com seu cliente o mais rápido possível. Você já tem experiência na identificação de armadilhas. Portanto, é desejável desenterrar alguns podres importantes do marido dela. Claire ouviu atentamente o chefe e balançou a cabeça como um bobblehead chinês, concordando com ele. Mas, em algum momento, ela involuntariamente se imaginou no lugar daquela mulher infeliz cujos interesses ela tinha que proteger. A situação era tão realista que a moça começou a gritar: Não, meu Ethan não é assim. Mike olhou para seu jovem colega com surpresa. Quem é Ethan? Claire, você está bem? A garota esboçou um sorriso. Desculpe-me. Ele escapou. Era apenas uma fantasia. Mike sorriu. É uma situação familiar. Quando eu era jovem, eu também, por assim dizer, entrava na imagem. Toda vez que eu me imaginava no lugar do cliente. Não se preocupe, essa é uma reação normal e você não deve ter medo dela. Se você entender tudo, então vá em frente. Você precisa de um carro? Não, eu levo meu carro. Claire saiu do escritório de Mike, pensando no fato de que o chefe sempre pulava de você para você quando falava com ela. Embora isso não a envergonhasse, ela ainda queria saber por quê. Já no carro, ela discou o número de sua cliente e pediu-lhe uma reunião. Ellie respondeu sem hesitar. Você pode vir agora? Não estou muito ocupada hoje. A história dessa mulher chocou a jovem advogada. Ellie lidava com sucesso com os problemas de negócios, mas em sua vida pessoal, ela não conseguia resolvê-los a tempo. Ela havia levado o jovem Alphonse para um passeio e, sob a influência de seus encantos, havia cometido vários erros imperdoáveis. Ela admitiu para Claire: Você é uma mulher e precisa entender. Eu estava tão cega de amor que não percebi ou não quis perceber o óbvio. E agora chegou a hora do acerto de contas. Ellie, soluçando. Veja, tudo tem sido muito difícil para mim. O negócio levou meu amado marido para longe de mim. Não me arrisquei a ser mãe por causa da empresa. Quando Tom entrou em minha vida, foi como se eu tivesse nascido de novo. Acreditei
que nem tudo estava perdido e que eu também tinha direito à felicidade. No final das contas, tudo não passava de uma miragem. E meu marido estava apenas fingindo estar apaixonado pelo dinheiro. Você não vai acreditar, mas ele tentou me envenenar. Graças a Deus, a governanta o viu colocando pó no meu chá. Claire percebeu isso imediatamente. Ellie, você entrou em contato com a polícia? A vítima respondeu imediatamente. Claro que entrei. E ela imediatamente entregou o chá envenenado para eles testarem. Depois desse incidente flagrante, decidi pedir o divórcio. Mas Tom chegou antes de mim. Ele inventou uma sujeira duvidosa sobre mim. Seu amigo de TI o ajudou a fazer isso. Em resumo, ele me acusou de adultério e calúnia. E exigiu uma indenização por danos morais. É claro que posso acalmar esse homem insolente. Mas você sabe que eu não quero ir a público. Claire tranquilizou a mulher. Está tudo bem. Tentarei descobrir algo sobre seu Tom que o faça esquecer as acusações. Ela se despediu de sua cliente. Claire queria voltar ao seu escritório para verificar o Alfonso de Tom no banco de dados. Mas, olhando para o relógio, ela percebeu que era inútil começar a investigação hoje. Além disso, ela ainda tinha que falar com seu pai. Ao abrir a porta do apartamento, Claire cheirou o nariz. Uau! Meu pai está cozinhando algo delicioso. Tim veio da cozinha. Você adivinhou, filha? Minha irmã mais velha me deu uma receita de um prato muito simples e saudável hoje de manhã. Então pensei em experimentar um pouco no fogão. Claire tirou os sapatos apertados e enfiou os pés nos chinelos macios. Ela entrou na cozinha e se aconchegou ao lado do pai. Papai, você não sabe o quanto eu o amo. Tim olhou para a filha. Eu também adoro você. Você só não está muito bem hoje. E vamos lá. Mãos na mesa. Mais 2 minutos, e então poderemos, como diz nossa garçonete, provar. Na pequena família de Claire, havia uma regra, segundo a qual, durante as refeições, não se falava em negócios. O próprio Tim aplicava rigorosamente esse estatuto. Quando o jantar terminava, ele declarava com um sorriso: tudo, minha filha, agora é sua vez. Eu preparei o jantar e você lava a louça. Claire ficou infantilmente envergonhada. Você sabe como estragar o clima, sabendo muito bem que eu odeio lavar a louça? Tim ficou surpreso. Que número? Ontem eu estava vivo, e na manhã seguinte estava morto. Você vai se casar. Você realmente esperava que seu mensageiro fosse lavar a louça, a roupa e a faxina para você? As bochechas da moça ficaram coradas. Pai, tenho a impressão de que você não está feliz por eu estar me casando. É claro que posso imaginar que você não gosta do Ethan, mas... Tim interrompeu apressadamente a filha. O principal é que você gosta dele. Mas essa não é a questão. Detesto lhe dizer essas coisas, mas sou mais experiente na vida. Talvez eu esteja errada. Seu Ethan me lembra um Alfonso. Claire exclamou. Papai! Tim disse com muita calma. Desculpe-me por ser tão direto, filha, mas eu disse o que penso. Ficarei feliz se estiver errado. A filha franziu as sobrancelhas. Agora você estragou tudo. Agora não sei se devo lhe perguntar. O sorriso iluminou o rosto do homem novamente. Filha, peça-me o que quiser. Claire lhe contou brevemente sobre a doença do pai de Ethan. Enquanto ela falava, a expressão de Tim mudou de divertida para preocupada. Por que eles não perceberam isso antes? Diga ao seu Ethan para levar o pai dele à clínica. Vou pedir ao Arthur para dar uma olhada nele. Claire ficou surpresa, mas o médico tem uma especialidade diferente. Tim sorriu. Uau! Outro médico especialista. Para sua informação, Arthur é um médico muito especializado e seria difícil encontrar outro. De qualquer forma, primeiro vamos ver o que está acontecendo. E depois,
decidiremos o tratamento de nosso futuro parente. Enquanto isso, deixe nosso paciente lubrificar as costas com essa pomada maravilhosa. Tim abriu o armário onde ficava a caixa de remédios. Só um momento, minha filha. Só um momento. Está bem aqui. Essa pomada é ótima para a rigidez e a dor nas costas. Depois de uma breve busca, Tim retirou um pacote de pomada e o entregou à filha. O medicamento é bem caro, mas não me arrependo de ter deixado que amanhã o Ethan consiga o medicamento para o pai dele e, de preferência, que ele não demore na consulta. A menina olhou ansiosamente nos olhos do pai. Pai, acho que é conveniente. O que exatamente? Perguntaram ao Arthur. Tim deu um tapinha no ombro da filha. Filha, um médico em qualquer situação deve ser fiel ao seu juramento e cumprir seu dever. O Arthur é um profissional de coração. Para ele, o principal é a vida do paciente. E todo o resto é de importância secundária. Depois de conversar com sua filha, Tim não conseguiu dormir por um longo tempo. Ele ficou deitado pensando nas complexidades de seu destino. Quantas vezes o destino lhe trouxe sérias provações? Será que essa busca ainda não havia terminado e ele seria testado novamente? Infelizmente, ele mesmo ainda não sabia a resposta para essa pergunta. O homem se virou de lado, esperando que a mudança de posição o ajudasse a dormir. Mas os pensamentos inquietos estavam girando em sua cabeça em um carrossel que não podia ser parado. De repente, um pensamento surgiu em sua mente que o deixou cauteloso. Tim, o destino sempre lhe dá pistas que você não percebe. Tim começou a repassar os detalhes de suas conversas recentes com a filha e, de repente, percebeu o que o estava incomodando. Ele sussurrou silenciosamente para Alphonse, e o noivo de Claire o fez lembrar daquele personagem de um passado distante. Percebendo que aquela seria uma noite de insônia, Tim não tentou mais dormir. Ele começou a relembrar os eventos mais marcantes de sua vida. Tim havia identificado sua vocação ainda na escola primária. Ele não podia deixar passar um gato ou um cachorro abandonado e tentava tratar de animais feridos. Para os pais do garoto, esse hobby do filho parecia estranho. Por isso sua mãe o repreendia constantemente. Tim, o que você está procurando na casa? Todos eles não lhe disseram na escola que os animais transmitem todos os tipos de doenças. O garoto ficou indignado com tal acusação. De acordo com a senhora mãe, se eles estiverem doentes, devem ser jogados fora, mas aí eles vão morrer. E isso é desumano. A mãe resmungou, mas não se atreveu a jogar fora os animais, que o filho determinou que ficassem temporariamente na casa. O pai nunca repreendeu o filho. Ele apoiou seus atos de misericórdia. Tim, não dê ouvidos à sua mãe, faça o que seu coração mandar. Os animais não podem se defender sozinhos, então você precisa ajudá-los. Se Deus quiser, você crescerá. Você está estudando para ser veterinário. No início, o próprio Tim queria se dedicar a essa nobre profissão, mas depois percebeu que precisava salvar pessoas. Ele se deu conta de seu destino quando estava na 7ª série, pois seu conhecimento de algumas matérias estava claramente defasado. A diligência do menino do vilarejo não foi em vão, e ele terminou a escola com apenas 2 Bs em seu certificado. Tim disse resolutamente a seus pais que iria para Moscou. Quero ser como o famoso Dr. Elizarov. Sua mãe riu em resposta a uma declaração tão alta. Filho, acorde. Onde você está com esse Elizarov? Ele deve ser de uma família rica. Poderia se dar ao luxo de estudar na capital? E quem é você? Um simples garoto do interior e uma escola de veterinária. Você não pode errar. Como sempre, o pai defendeu o filho. Mãe, não diga o que não sabe. Esse Elizarov é de uma família pobre e também
nasceu na aldeia. Quem sabe, talvez nosso Tim se torne uma celebridade. Não deixe que ele atrapalhe. A palavra de seu pai era decisiva na família, por isso sua mãe nunca mais tocou no assunto. Tim entrou na universidade na primeira tentativa. Durante todos os anos em que foi estudante, ele só pensava nos estudos e não se distraía com entretenimento. Seus colegas de classe costumavam provocá-lo. Tim, não estude muito, senão você perderá os dentes e as garotas não gostarão de você. Tim não se ofendia com essas provocações e geralmente respondia: tudo a seu tempo. Quando eu receber meu diploma, vou sair por um mês, para recuperar as oportunidades perdidas. Mas uma circunstância impediu a realização desse plano ousado. No último ano, Tim recebeu uma proposta para ir para o departamento de cirurgia militar. Ele pensou durante a noite e, pela manhã, concordou. Durante vários anos, Tim cumpriu seu dever médico em diferentes pontos críticos. Em um desses lugares, ele conheceu Mary, uma jovem enfermeira de um hospital militar. O romance deles se desenvolveu de acordo com o cenário clássico, e o casal não tinha pressa em unir seus destinos pelos laços do casamento. Mas um dia, houve um incidente que fez com que os amantes se apressassem em formalizar seu relacionamento na unidade médica, onde salvavam a vida não apenas de militares, mas também de civis. Em uma noite, uma gangue atacou. Somente por um milagre, tudo ocorreu sem vítimas. Quando a ajuda chegou e os bandidos foram neutralizados, Mary não conseguiu se recuperar por um longo tempo. Ela estava chorando e, com um tremor na voz, disse: "É o Tim, não posso continuar. Eu realmente quero viver. Quero ter uma família normal e filhos. Ainda bem que meu contrato está chegando ao fim em breve." Tim também tinha sentimentos semelhantes, mas não tinha o direito moral de demonstrar sua fraqueza na frente de sua garota favorita. A única coisa que o médico militar se atreveu a fazer foi pedir Mary em casamento. Ele mal conseguiu uma semana de licença de seus superiores. Tim foi para o continente com sua noiva. Eles se casaram no cartório do distrito. Mas a cerimônia modesta não diminuiu o sentimento de felicidade dos recém-casados. Tim prometeu à sua jovem esposa Mary: "Prometo que todos os dias de nossa vida juntos serão tão felizes quanto hoje." Muito provavelmente, Tim teria cumprido sua promessa se não fosse por outra intervenção da providência. O casal decidiu adiar o nascimento dos filhos para depois do serviço de Tim. Quando Mary voltou para casa, encontrou facilmente um emprego e também procurou uma vaga para o marido. Ela lhe deu a boa notícia por telefone: "Tim, eu gostaria que você não adiasse. Você não faz ideia do que tive de fazer para persuadir o chefe a adiar a vaga de cirurgião. E ele só aceitou porque você tem experiência de campo." Depois de 2 anos separados, o casal finalmente se estabeleceu em uma vida estável. É claro que a questão principal que eles precisavam resolver sobre ter filhos era a número 1 em sua lista de assuntos urgentes. E, certa noite, Mary sussurrou no ouvido do marido: "Vamos ter um bebê em breve, Tim. Fui ao médico hoje. Nosso bebê está agora com 5 semanas." Tim ficou atordoado no início, mas depois abraçou sua esposa. Daquele dia em diante, Tim começou a monitorar cuidadosamente a saúde de sua esposa. Ele a protegeu de esforços e controlou a rotina diária da futura mamãe. A gravidez transcorreu sem nenhuma anormalidade, e o casal já sabia que teria uma menina. Naquele dia de verão, Tim se lembrava de cada minuto. Ele e Mary planejavam ir às compras para escolher roupas confortáveis para a futura mamãe. Mas, por sorte, Tim foi chamado com urgência para a enfermaria. Ele não queria decepcionar sua esposa, então sugeriu: "Mary, por que você não espera por mim?
Vou tentar ser mais rápido. A mulher riu. É isso mesmo, porque eu não sei o que é ser rápido em uma cirurgia. Voltarei pela manhã. O homem estava confuso. O que vamos fazer? A mulher pressionou o marido com todo o seu corpo e, naquele momento, o bebê se agitou em seu ventre. Mary riu alto. Nossa filha também tem uma palavra a dizer. Tim se ajoelhou e se aconchegou contra a barriga dela. Mas eu não consigo ouvir o que ela está dizendo. Mas eu consigo. Nossa filha me disse para dizer a você para ir ao seu trabalho. Estamos indo às compras. Vou levar minha amiga como minha parceira. Ela também precisa fazer compras. Tim conhecia bem a amiga de sua esposa, abandonada pelo marido com uma criança pequena nos braços. A pobre mulher estava desesperadamente dividida entre a filha e o emprego. Quase todas as noites, Mary contava sobre a situação de sua amiga, e isso começou a aborrecer Claire. Um dia, ele perguntou a Mary: Você e eu não temos mais nada para conversar? Eu entendo perfeitamente e me solidarizo com ela. Mas você e eu temos nossas próprias preocupações. Além disso, sua amiga provavelmente tem parentes. Deixe que eles ajudem a pobre coitada. Mary ficou furiosa com ele e lhe deu uma bronca. Ela não tem ninguém. Ela cresceu em uma família disfuncional e não quer lidar com parentes. E por acaso, ela tem um marido assim. Ele tem a coragem de exigir dinheiro da amiga da esposa, como se ela devesse dinheiro a ele. Tim sentiu-se envergonhado com sua declaração e não fez mais esse tipo de comentário. Sua amiga vinha visitá-lo com frequência com a filha. Tim se acostumou com a presença desse casal em seu apartamento. Especialmente a garotinha se comportava com calma, não causando problemas aos adultos. Também nessa última viagem, levei o bebê comigo. Para facilitar a locomoção e economizar tempo, as mulheres chamaram um táxi. Tim as ajudou a se acomodar no carro e foi para o departamento, onde já estava esperando por um paciente na sala de cirurgia. Como sua esposa havia previsto, era um caso complicado, e ele operou o paciente por quase 6 horas. Cansado, mas satisfeito, Tim deixou a sala de cirurgia e foi para seu departamento. Ele notou que seus colegas estavam olhando para ele de forma estranha. Ele perguntou à enfermeira de plantão com a voz embargada: Você pode explicar o que significam esses olhares e suspiros? O que há de errado? A enfermeira emitiu um som gutural e começou a chorar. Tim, sua esposa, ela está aí? Tim voltou correndo para a sala de cirurgia, mas seus colegas não o deixaram entrar. Tim, é melhor que você não a veja ainda. Ele se lembra vagamente do que aconteceu em seguida. Tudo ao seu redor se transformou em sombras falantes, mas ele não entendia o que as sombras estavam dizendo a ele. Tim estava gritando, exigindo que o deixassem entrar para ver sua esposa. Ele achava que Mary o estava chamando. Um dos jovens cirurgiões o levou até o elevador de carga, onde 2 corpos jaziam em uma maca sob lençóis em um pequeno corredor. Naquele momento, ele se deu conta do que havia acontecido. O jovem residente explicou com uma voz triste. Os 2 estavam no banco de trás, quando o micro-ônibus bateu no táxi. Havia algo errado com os freios. E o motorista do táxi? Order Thor respondeu. Concussão e várias fraturas. Havia uma criança no carro, uma menina. Ela foi jogada para frente com o impacto, ficando presa entre o banco do motorista e o banco do passageiro. Foi isso que salvou a menina. Onde ela está? O jovem médico ficou surpreso com a pergunta, mas respondeu. As moças a levaram para o quarto do nosso residente por enquanto. O centro de recepção especial deve vir buscá-la. Tim deu um passo rápido em direção à sala de atendimento, onde a enfermeira de plantão estava dando compota para a menina órfã.
Tim se agachou ao lado dela e estendeu a mão para a menina. Mas aquela Claire deixou você e eu sozinhos. O que vamos fazer? A menina estendeu a mão para ele. Tim a segurou em seu peito e sussurrou. Não tenha medo, querida. Agora estamos destinados a ficar juntos. O amanhecer estava começando a surgir do lado de fora da janela. Tim pulou da cama rapidamente. Vou dormir mais tarde. Ele se dirigiu para a cozinha e, no caminho, olhou para o quarto da filha. Claire estava dormindo profundamente. Ela tinha um sorriso feliz no rosto. Tim sussurrou. Você deveria estar feliz. Feliz por todos. Por Mary, por mamãe e por nossa filha, que ainda não nasceu. Vou me certificar de que nada atrapalhe sua felicidade. Claire abriu os olhos por um momento. Papai, já está na hora de levantar? Ele respondeu calmamente. Durma um pouco mais. Vou fazer o café da manhã. Tim não contou toda a verdade à filha, pois acreditava que o momento da confissão ainda não estava maduro. Enquanto preparava o café da manhã, o homem pensou que Claire deveria descobrir tudo antes de seu casamento. A manhã começou com um pequeno problema. Claire havia ligado para Ethan, como prometido. Ela achou que ele ficaria feliz em saber que Tim estaria pessoalmente envolvido no tratamento do pai. Mas, em vez de gratidão, ela ouviu um reconhecimento relutante. Claire, esse é um momento muito ruim. Não posso. Hoje tenho muito trabalho a fazer e amanhã também terei um dia inteiro de trabalho. A garota ficou surpresa. Ethan, é tão difícil assim pedir licença? Afinal de contas, trata-se da saúde de seu pai. Por cerca de meio minuto, apenas a respiração ruidosa de Ethan vinha do telefone. E só depois de uma longa pausa, ele disse: Entendo tudo, mas não posso nem arriscar meu emprego por causa do meu pai. Se meu chefe me expulsar, onde mais encontrarei um lugar tão acolhedor? A garota não sabia o que fazer. De repente, Ethan exclamou: Claire, você poderia ir à minha casa depois do trabalho? Eu ficaria muito grato se você me ensinasse. Ela tinha outros planos para a noite, mas não podia recusar o homem que logo se tornaria seu marido. Sem entusiasmo, a moça disse: Ok, Ethan, vou acompanhar seus pais até a saída e passar a pomada. Ethan ficou feliz com a rápida resolução do problema. Você pode dar uma carona para seu pai até a cidade no caminho de volta. Para que perder tempo? Deixe que ele venha morar com você. Acho que o Tim não se importaria. Claire estava acostumada a concordar com o pai em tudo o que dizia respeito à casa deles, por isso respondeu de forma incerta. Sim, é claro que ele não vai se importar. O dia de trabalho passou voando como um piscar de olhos. Claire havia conseguido desenterrar uma sujeira de ferro sobre seu ex-marido. E ela estava satisfeita com o resultado de seu trabalho. Para deixar seu pai tranquilo, ela ligou para ele. Pai, vou me atrasar para visitar os pais do Ethan hoje à noite. Ele não pode fazer isso sozinho. Claire percebeu, pela voz do pai, que ele não estava feliz. Ela não gostava do fato de Ethan tê-la deixado para cuidar dos pais dele. Durante todo o caminho até a aldeia, ela pensou no que havia feito. Em um determinado momento, um pensamento traidor passou por sua cabeça. Claire, você não se casou cedo demais? E não acha que seu relacionamento é estranho? Ela tentou banir o pensamento, mas ele voltou novamente. Ela pensou consigo mesma. Mal posso esperar para cumprir minha missão e voltar para casa. Já estava escuro quando o contorno familiar da vila, onde os pais de Ethan moravam, apareceu ao longe. Mas a estrada para o vilarejo estava tão quebrada que Claire teve de dirigir na velocidade mais lenta possível. A ausência total de iluminação pública também dificultava a locomoção. A garota começou a procurar a casa certa de memória, mas era difícil se orientar na escuridão total. Ela desceu do carro
e caminhou pela rua em direção à casa, onde as janelas estavam iluminadas. Logo a garota ouviu vozes que pareciam familiares. Oh, já estou lá. Claire deu mais um passo. Ela entrou no pátio e congelou, pois percebeu que estava na casa errada. Ela estava prestes a se virar, mas as vozes foram ouvidas novamente pela janela aberta. Ela adivinhou que havia se encontrado acidentalmente no pátio dos vizinhos e dos pais de Ethan. Os cônjuges estavam conversando em voz alta, mas o mais estranho era que estavam falando sobre a família de Ethan. Foi o sobrenome familiar que fez Claire, sem fôlego, ouvir a conversa. A tia Linda estava falando a maior parte do tempo, e o tio Jack só ocasionalmente fazia breves comentários. Aparentemente, a conversa não havia sido iniciada há muito tempo, de modo que Claire captou a essência do assunto. A tia Linda havia informado o marido com conhecimento da situação. Nós vivemos e não sabemos que existem tais bastardos ao nosso redor. Não enrugue a testa, Jack. Você sabe o que eu digo sobre eles? Eles fingem ser decentes. No outro dia, ela estava se gabando para as mulheres de que seu filho havia tomado uma idiota da cidade, cujo pai era um figurão e tinha muito dinheiro. Ouvi a voz de desaprovação do tio Jack. Por que você anda pelo vilarejo, recolhendo fofocas? A esposa se opôs. Que fofoca! Se eu ouvisse com meus próprios ouvidos, gabando-se das façanhas de meu filho. Prefiro contar a ela como o Ethan deu um bebê a Ellen e depois a abandonou. O tio Jack concordou, mas ele agiu errado. Mas foi muito amor. A garota o esperou no exército e ele a abandonou em seu momento de necessidade. Claire sentiu falta de ar. Um pensamento terrível passou por sua mente. Ethan não era quem ele dizia ser. Mas ela não queria acreditar no que tinha ouvido? Não. Ethan não poderia ter feito isso. Deve ter havido outro motivo para o rompimento. Mas no segundo em que eu imediatamente ri, então por que ele não lhe contou sobre o fato de ter uma namorada? As emoções eram tão fortes que a garota instintivamente deu um passo para o lado e tropeçou. Uma dor aguda perfurou seu tornozelo e ela gritou. Igor ouviu da janela. Olha, quem está passando por baixo das nossas janelas? O proprietário pulou para fora da casa com um grito. Quem aqui ensina em uma perna só? Claire saiu da sombra das árvores. Tio Jack, não se assuste. Estou um pouco perdido. O homem deu uma olhada mais de perto nos convidados não convidados. Linda é a nora do vizinho. Ela entrou por acaso em nosso quintal. Os anfitriões deram as boas-vindas à nossa convidada, e a tia Linda lhe contou em detalhes o que Ethan havia feito com sua namorada. Ellen trabalhava nos Correios e, para se manter em dia com sua bicicleta, viajava pelos vilarejos. Às vezes, entregava correspondências até tarde da noite. E as estradas aqui são sabe Deus o quê? Barrancos, pedreiras e outros obstáculos. Um dia, Ellen não teve sorte. Ela caiu de um penhasco em um atalho. Quebrou as duas pernas, a coluna e se machucou. Seu pai achou que a garota não sobreviveria, mas ela conseguiu. No entanto, ela ainda era aleijada. Claire mal podia esperar para descobrir o papel que Ethan havia desempenhado na história. Tia Linda estava relutante em lhe contar, pois não queria falar mal do homem. Mas então, logo depois que Ellen se quebrou toda, Ethan fugiu para a cidade. Nosso povo do interior o julgou. E então descobrimos que Ellen estava na posição em que estava quando o acidente aconteceu. Sua boca estava seca de emoção, e Claire pediu água à proprietária. A tia Linda lhe entregou uma caneca cheia. O Ethan não lhe contou nada sobre a Ellen? Não. Foi a primeira vez que ouvi a história de você, e foi bom ouvi-la. Diga-me, onde está a Ellen agora? Dessa vez, o tio Jack falou mais alto. Eles estão por aqui, no próximo vilarejo.
Ela tem uma casa grande. Às vezes ele vem aqui para dar uma olhada na casa. Claire agradeceu a seus anfitriões e se dirigiu à saída. A tia Linda estava correndo atrás dela e passaria a noite aqui. A garota sorriu amargamente. Obrigada pelo convite, mas tenho que ir. Ela tirou um pacote de pomada de sua bolsa. Tia Linda, por favor, avise o pai do Ethan. Ele tem problemas nas costas. E essa pomada é muito eficaz. A mulher olhou para a embalagem. Uau! Pomada estrangeira? Está bem, eu lhe darei isso pela manhã. Por que você não faz seus futuros sogros felizes? Claire acenou com a mão de forma incerta. Não estou com vontade. E já é tarde. Ela queria mais do que tudo chorar, agarrada ao ombro, seguro do pai. Mas Claire percebeu que não podia contar e ceder às suas emoções. Afinal de contas, um estado de desequilíbrio é perigoso para quem dirige. Reunindo toda a sua vontade em seu punho, ela se concentrou na estrada. Já passava da meia-noite quando ela abriu a porta do apartamento. Claire mal acendeu o interruptor de luz e ouviu a voz do pai. Finalmente você chegou. Depois do seu telefonema de hoje, fiquei ansioso o dia todo. Claire correu para o pai e começou a chorar. Papai, eu quase fiz a maior besteira do mundo. Tim deixou a filha chorar e quando ela se acalmou, ele perguntou: O que você vai fazer agora? A garota disse com confiança que só tinha certeza de uma coisa: não haverá casamento. É melhor ficar sozinha a vida toda do que se casar com um homem que vai traí-la a qualquer momento. Claire calmamente informou Ethan de sua decisão pela manhã. O rapaz, obviamente, não esperava uma reviravolta tão abrupta. Ele começou a gritar que tudo isso era mentira, que os vizinhos malvados difamaram seu bom nome e que ele não tem filha. E que Ellen tinha tido um filho com um amante desconhecido para ele. Foi desagradável ouvir tudo isso. Claire desligou o telefone e desligou o celular. Naquele mesmo dia, ela foi ao cartório e pegou o requerimento. Mas, por algum motivo, sentiu-se tão leve, como se sua alma tivesse sido limpa de lixo desnecessário. Ethan aceitou mal o término do namoro. Ele importunou Claire com telefonemas constantes. No começo, ele implorava para que ela caísse em si, mas depois começou a ameaçá-la. Seus pais também se juntaram ao processo de salvar a felicidade flutuante do filho. A cada minuto, Claire olhava para a porta por trás da qual Arthur havia fugido há meia hora. Ela sabia que por trás daquela porta austera estava sendo realizada uma verdadeira mágica, pois seu marido era um verdadeiro mágico, porque ele devolvia às pessoas a capacidade de se mover e andar. Uma voz tímida soou por perto. Tia Claire, minha mãe está mesmo chegando. Havia medo nos olhos da pequena Tiffany. Claire abraçou a menina. A mamãe virá. Só você e eu temos que esperar por ela. A menina suspirou pesadamente. Eu poderia esperar um dia inteiro, ou até mesmo um ano inteiro. Tia Claire, diga à mamãe que a outra perna será enviada. Quem lhe disse essa besteira? Sua mãe não é uma boneca, então ela pode receber um braço ou uma perna substituta. Eles vão colocar uma máquina especial nela. Ela andará com ela por alguns meses e, quando for removida, não precisará mais de muletas. Tiffany ficou muito impressionada com essa explicação. É como um conto de fadas. Quando eu crescer, vou ser médica como o tio Arthur e o vovô Tim. Vou consertar as pernas das crianças quando elas quebrarem. A menina começou a especular em voz alta sobre seu futuro distante, e sua voz fina soou assustadoramente alta no espaçoso corredor. Por fim, a porta que Claire estava observando se abriu e o médico apareceu na soleira. Com um sorriso alegre, ele anunciou: Tudo bem, meninas, podemos registrar nosso primeiro sucesso. Tiffany correu até o médico. Tio Arthur, posso ver minha mãe? O médico acariciou a cabeça lisa
e enumerada da menina com uma ternura indisfarçável. Deixe a mamãe dormir um pouco e depois você pode ir visitá-la. Enquanto isso, você e a tia Claire podem dar uma volta na praça. O ar fresco fará bem a vocês duas. Claire concordou com o marido. Acho que você tem razão e devemos nos refrescar um pouco. Ela estendeu a mão para o marido e, com a ajuda dele, levantou-se. Meu Deus, estou ficando desajeitada como uma tartaruga. O homem riu. Se estiver, tenho que lhe dizer que você é uma tartaruga muito adorável. Arthur olhou para a barriga da esposa e disse bem baixinho. E há uma tartaruga igualmente adorável ali. Claire apontou para Tiffany. Arthur, você não acha que está falando na frente do bebê? Nem um pouco envergonhada, a menina declarou. Você acha que eu não sei de nada? Eu não sei que os bebês primeiro crescem na barriga para não serem roubados e depois nascem. Os adultos riram de alívio e o médico disse que a garotinha esperta apresentou uma versão interessante. Deixe-me acompanhá-la até a saída, ou você se perderá nos corredores labirínticos de nossa clínica. Claire estava aproveitando o sol da primavera. Tiffany estava se divertindo no pequeno playground no terreno da clínica. Ela já tinha feito alguns amigos e estava contando a eles tudo sobre isso. Claire olhou para a menina e não conseguia acreditar que ela era a mesma garota que tinha visto há 2 anos em uma casa velha, na periferia de um vilarejo desconhecido. Depois de terminar o namoro com Ethan, ela imediatamente saiu em busca de Ellen, de cuja existência soubera por um vizinho. Embora o referido vilarejo estivesse a poucos quilômetros de distância, Claire perdeu metade de um dia procurando a localidade. Mas o mais estranho era que quase ninguém morava lá. Algumas ruas, casas, com janelas fechadas com tábuas, apresentavam uma visão muito triste. É claro que não havia lojas ou outros sinais de civilização no local. O único ponto positivo nesse quadro utópico era uma garotinha. Por alguns minutos, Claire observou a menina em silêncio, hesitando em se aproximar dela. Mas uma mulher idosa saiu de uma casa próxima e perguntou com uma voz ameaçadora. O que você quer? Claire murmurou. Quero a Ellen. A proprietária da casa lhe lançou outro olhar rude. Do conselho? Ou o quê? Eles finalmente estão se mudando. Eu queria reclamar. Logo se descobriu que Helene, a sobrinha da patroa, estava praticamente desamparada, pois tinha seus movimentos limitados após os ferimentos. Mas a deficiência não é concedida à jovem mãe, de modo que a tia tem de fazer tudo sozinha. Ela e Claire começaram a se queixar imediatamente. Eu gostaria de ser mais jovem, mas estou na minha 7ª década de vida. Não sou mais tão forte como era antes. Claire perguntou sobre o pai de Ellen, e a mulher começou a chorar. Então, ele morreu no mês passado, só eu. E se algo acontecer comigo? Minha Ellen estaria completamente perdida. É claro que depois do que viu, Claire não podia dar meia volta e ir embora. Ela foi até a casa, onde conheceu Ellen. A ex-noiva de Ethan não a cumprimentou com muito entusiasmo. O que está fazendo aqui? Para aproveitar minha impotência. Aproveitar! A jovem se levantou da cadeira, esquecendo-se das muletas, e quase caiu. Claire chegou bem a tempo de levantá-la. Ellen, eu vim vê-la por um motivo diferente. Quero ajudar você e sua filha. Ellen não parava. Você, Ethan, foi enviado. Ele quer fazer as pazes. Quanto ele está disposto a me dar? Claire disse a Ellen para se acalmar. Ninguém me enviou. Ethan e eu nos separamos. As jovens conversaram por um longo tempo e depois choraram juntas. Claire passou a noite e saiu de manhã cedo. Ela contou ao pai a triste história da mulher que Ethan havia deixado. Tim disse com firmeza que deveríamos mostrar isso a Arthur. Tenho certeza de que Arthur a ajudará.
Foi assim que o destino de Ellen mudou em um dia. Ela havia sido submetida a várias operações difíceis, mas a crença de que seria capaz de andar sozinha novamente lhe dava forças. Claire sentiu que ainda havia algo que ela precisava fazer por sua amiga. Apesar de sua posição delicada, ela ainda exercia a advocacia, e seu plano era fazer com que Ethan pagasse pensão alimentícia a Tiffany por meio dos tribunais. Todas as provas já estavam em mãos. Tudo o que restava era esperar pelo julgamento. Claire estremeceu quando ouviu atrás de si: "Onde você está, advogada?" A mulher se virou e viu o olhar de ódio de Ethan, mas ela não estava confusa. "Sim, estou aqui. Por que você está aqui?" O homem fez uma pose desafiadora. "Vim para lhe dizer que você não vai conseguir. Você não pode pendurar o bastardo de outra pessoa em mim. Sei que essa é sua maneira de se vingar de mim. Mas eu nunca reconhecerei essa criança. Vou negar tudo." Claire se levantou do banco. "Ethan, isso já foi provado. Ellen teve uma filha com você. E também quero lhe dizer que agradeço a Deus por ter descoberto você a tempo." Claire deu as costas para o ex-noivo e gritou bem alto: "Tiffany, temos que ir. A mamãe já deve estar acordada." A garota olhou para Ethan com interesse. "Tia Claire, quem era aquele tio com quem você estava falando?" Claire respondeu com uma voz indiferente: "É apenas um transeunte. Vamos embora rapidamente." Pela primeira vez, Ethan sentiu o que chamam de remorso. Ele olhou para Claire e para a garota que corria ao lado dela. Ele estava realmente sofrendo. A dor o dominava, mas ele ainda não sabia como se livrar dela.